Olá pessoal, eu sou o professor Lucas Fagundes e nesse vídeo nós vamos resolver a questão de número 109 do caderno azul do Enem 2018, cujo tema é Química Orgânica, Reações Orgânicas. Vamos à leitura da questão. A hidroxilamina, NH2OH, é extremamente reativa em reações de substituição nucleofílica, justificando sua utilização em diversos processos. A reação de substituição nucleofílica entre o anidrido acético e a hidroxilamina está representada. Você tem então a equação com a reação do anidrido acético com a hidroxilamina dando origem a dois produtos, o produto A e o produto B. O produto A é favorecido em relação ao B por um fator de 10 a 5. Isso quer dizer que o produto A, ele tem preferência na reação, e 10 mil vezes mais provável de obter o produto A. Em um estudo de possível substituição do uso de hidroxilamina, foram testadas as moléculas numeradas de 1 a 5. Dentre as moléculas testadas, qual delas apresentou menor reatividade? Então, pessoal, temos aqui uma questão difícil, na minha opinião, tá certo? Essa daqui é uma questão mais elaborada da prova do Enem, assim, em relação ao tema de reações orgânicas. Reações orgânicas é um tema recorrente em provas de Enem, você vai pegar nos outros anos, sempre aparece. Eu acho que nessa vez, nessa edição, a seleção das questões pesou a mão nessa questão. Mas, de novo, isso não é um problema dos mais graves pensando no TRI, tá certo? Lembra que o TRI, ele tem esse balanço de questões fáceis e questões difíceis. Então, ter uma questão muito difícil na prova não quer dizer que está tudo acabado, que você não vai passar no vestibular, tá? Mas enfim, vamos ao foco desse vídeo, que é resolver essa questão. Primeira coisa que eu vou fazer, pessoal, é apresentar uma ideia do que está acontecendo. Eu ampliei a imagem aqui para vocês, então, e peguei a hidroxilamina, que é o NH2OH, e coloquei ela na fórmula estrutural dela, tá? Lembrando aí que o NH2OH ele tem uma geometria muito parecida com a da amônia, que é NH3, uma geometria piramidal, só que um dos hidrogênios é substituído por um OH. E aí a gente vai tentar entender então o que acontece nos dois caminhos da reação, a formação do produto A e a formação do produto B. Primeiro aí o produto A. Vamos tentar olhar para a equação só no primeiro caminho. Eu tenho um anidrido acético, correto? Essa molécula é quebrada em dois fragmentos e um desses fragmentos é o produto A. Se a gente olhar para a estrutura do anidrido acético e da hidroxilamina, a gente vê que a quebra ocorreu entre uma carbonila e o oxigênio e eu tive aqui, olha, uma quebra na hidroxilamina. E aí o que aconteceu? Uma parte da hidroxilamina, tá vendo esse oxigênio de onde parte a seta? Ele vai se ligar no carbono aonde eu tenho o C dupla O. E aí você vai ter nesse carbono o C dupla O, um O, que é o O da hidroxilamina, e o NH2, que é o produto A, correto? Aí o que vai acontecer com esse outro hidrogênio que ficou sobrando, né? A princípio, né, no mecanismo original da reação, que não está aqui no escopo da gente discutir esse mecanismo, esse hidrogênio ficaria ligado ao oxigênio, formando ali, né, o oxigênio com 3 ligações, algo que vai fazer com que o oxigênio assuma uma carga positiva, igual no H3O+, correto? E aí, o oxigênio do anidrido acético, do outro fragmento, ele vai atacar esse hidrogênio, como eu estou mostrando aqui na setinha para vocês, correto? Formando ali o ácido acético que eu acabei de circular para vocês. Então, essa é a primeira hipótese, né? É o primeiro caminho reacional. Você forma o produto A partir de um ataque do oxigênio da hidroxilamina. O oxigênio, ele é muito eletronegativo, ele concentra a carga negativa no seu átomo nessa molécula, o que significa que ele tem muita afinidade por cargas positivas. O carbono do anidrido acético que foi atacado, ele está ligado a 2 oxigênios, o que significa que esse carbono está muito positivo. Então você tem o que a gente chama de ataque nucleofílico. Nucleofílico é algo que tem afinidade por cargas positivas. Daqui a pouco a gente fala mais. Mas antes vamos entender o produto B. O produto B tem um caminho parecido, só que a quebra também acontece no anidrido acético, só que quem vai atacar aqui é o nitrogênio, correto? Se você observar, você quebra a ligação, você vai ter o nitrogênio entrando na molécula, junto com o OH e um hidrogênio, que é exatamente o produto B que você está observando ali. E o outro hidrogênio, né, que é um dos hidrogênios ligado ao nitrogênio, que também é um átomo muito eletronegativo, ele vai ser atacado pelo oxigênio.
e aí você então forma o ácido acético. Então pensa nesses problemas de química orgânica, da forma como eles aparecem várias vezes no Enem, pensa nas moléculas como pequenos blocos de montar. Como o Enem não vai cobrar o mecanismo original da equação, né, os químicos orgânicos raízes, né, eles ficam um pouco incomodados se você não explicar o mecanismo completo, mas para Enem, o ideal é que você pense, né, nessas moléculas como ligações que podem ser quebradas e formadas novamente. Perfeito? E aí você quebra a molécula, forma o produto A, ou quebra a molécula em outro ponto e forma o produto B e o ácido acético. Perfeito? Mas olha, a característica principal então nessas situações, as características gerais você tem nucleófilos, tanto para formar o produto A, que é o favorecido, o produto A, o nucleófilo, é o oxigênio, que é um átomo mais eletronegativo que o nitrogênio, por isso que o produto A é mais favorecido. E o produto B, o nucleófilo, é o nitrogênio. Então são espécies eletronegativas com afinidades por cargas positivas. Perfeito? Outra característica importante da hidroxilamina, ela tem ali, olha, os hidrogênios que vão dar origem ao ácido carboxílico. E mais do que isso, o hidrogênio é um átomo muito pouco eletronegativo comparado com o nitrogênio e o oxigênio, o que faz com que eles se tornem ainda mais negativos, concentrem ainda mais carga negativa. Essas ligações são fortemente polares. Tanto é que a hidroxilamina, ela com certeza você deveria saber que ela faz ligações de hidrogênios, porque eu tenho hidrogênio ligado ao oxigênio e hidrogênio ligado a nitrogênio. Então as moléculas de hidroxilamina, elas têm ligações fortemente polares, perfeito? E aí então a gente vai ter que comparar com os reagentes que nos foram fornecidos, os reagentes 1, 2, 3, 4, 5. As características principais da hidroxilamina então ter um nucleófilo, que é alguém por afinidade por carga positiva, e ter esses hidrogênios ou ligado ao oxigênio ou ligado ao hidrogênio ou em ambos, perfeito? Então a gente só teria que procurar isso. Olha, o nucleófilo, por exemplo, eu tenho em todos. As 5 moléculas, né, elas são muito parecidas. Ela tem o nitrogênio ligado ao oxigênio. Agora vamos procurar o hidrogênio. Na molécula 1 eu tenho hidrogênios que podem formar um ácido carboxílico. Na molécula 2, né, eu tenho o hidrogênio que pode formar, né, seguindo a ideia do produto B. Perfeito? Né, o produto A não ia ser obtido. O produto A lembra que ele precisa do hidrogênio ligado no oxigênio. A molécula 3 pode formar os dois produtos, a molécula 5 também pode formar os dois produtos. Agora a molécula 4, ela tem radicais metil ligado tanto no nitrogênio, tanto no oxigênio, o que torna essas moléculas muito menos reativas. Lembra? O grupo metil, né, ele é um grupo doador de elétrons. Quando você pensa lá, por exemplo, em substituições no anel aromático, né, eles são grupos doadores de elétrons. Eles tornam, né, o anel aromático lá em reações de substituições no anel aromático, tornam o anel menos reativo. O raciocínio vai ser similar aqui. A presença desses grupos CH3 tornam esses átomos nucleófilos mais fracos. E aí a molécula menos reativa de todas é a molécula 4. E aí você poderia usar esse raciocínio dos hidrogênios, porque uma parte da molécula da hidroxilamina liberava o hidrogênio para formar o ácido carboxílico, independente do caminho. Como eu não tenho hidrogênio para formar um ácido carboxílico, então não seria possível seguir a linha de raciocínio dos mecanismos do mecanismo A e B. Perfeito? Tranquilo, pessoal? Essa, então, do mecanismo A e B, não, perdão, da formação do produto A e do produto B. Então, o nosso produto que apresenta menor reatividade o nosso reagente, perdão, é o reagente de número 4. Tá legal? Então, comentários sobre essa questão. É uma questão, de novo, que eu acho complicada. O aluno vai ter que, né, pensar muito na questão de combinar as estruturas, né, combinar as estruturas 1, 2, 3, 4 e 5 com o que é fornecido no mecanismo geral, e aí isso introduziria essa complicação de não saber o que está acontecendo, além do que, se eu pergunto esse tipo de questão para alguém de nível superior, né, ele provavelmente se embananaria, porque ia pensar lá na questão dos ataques nucleofílicos, como que aconteceria, qual que seria o mecanismo. Então é uma questão que é, na minha opinião, um pouco mais complicadinha de se resolver.
tá certo? Perfeito, pessoal? Mas eu espero que muitos de vocês tenham acertado. Quem não acertou, né, espero que assim, o vídeo ajude a refletir e isso sirva para alguma coisa no futuro. E quem vai fazer o Enem no ano que vem, eu espero que esse vídeo acabe ajudando bastante. Perfeito? E se você quiser ajudar, você já sabe, você ajuda a gente curtindo esse vídeo, se inscrevendo no nosso canal e curtindo a nossa página no Facebook. Perfeito, pessoal? Muito obrigado por assistir. Um grande abraço. Valeu. Volte sempre.